E aí, gente, tudo bem? Tava aqui estudando pro meu fechamento de tutoria, que vai ter essa semana, lá da faculdade. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Rabelo, sou aluno de medicina do 5º semestre da Universidade do Estado do Pará. E eu entrei no ciclo clínico agora da medicina, né? O 5º semestre é quando a gente começa o nosso ciclo clínico. Pra quem não sabe, a medicina é dividida em 3 ciclos, então a gente tem o ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, o clínico e o internato. Eu vou fazer do 5º ao 8º semestre o ciclo clínico agora, então a gente começa a estudar de fato, a gente já estudou, né, como o corpo funciona fisiologicamente, da maneira como deveria. E aí agora a gente começa a estudar as doenças propriamente ditas e ficou tudo um pouco mais complexo, assim, porque já era puxado no ciclo básico e aí a gente foi se acostumando do 1º ao 4º semestre a estudar cada vez mais coisa em menos tempo. E agora, para estudar as doenças, a gente tem que levar desde a fisiopatologia, da etiologia, da prevalência, das diferenças entre gênero, do tratamento, tudo, tem que levar tudo no fechamento de tutoria, então é muita coisa para estudar. E aí aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que me ajuda muito, inclusive, na hora de estudar. E aí como é que eu faço o meu estudo em casa? Majoritariamente eu utilizo livros em PDF. Muita gente se questiona sobre essa questão dos livros de medicina, né, porque eles são muito caros, e são mesmo, mas eu acabo utilizando muito material em PDF, tanto de livros que tanto o pessoal quanto os professores vão mandando pra gente, quanto também material de artigo na internet, essas coisas, então tudo isso é válido para estudar. Então basicamente meu estudo é com um livro em PDF e até recentemente eu comprei um caderno novo para eu anotar minhas coisas, então eu tô sempre lendo e fazendo anotações pontuais para poder levar. Eu gosto de fazer meus resumos escritos, mas o material que eu utilizo é sempre no PDF. Então vamos lá, gente, eu vou até mostrar aqui na tela do computador para vocês. Eu abri no meu leitor de PDF aqui o livro que é o Robbins de Patologia Básica. Esse leitor que eu uso, ele é o PDF. Eu já falei dele para vocês 2 vezes já aqui no canal anteriormente e eu continuo usando porque as funções são muito boas. E agora, recentemente, eles fizeram uma atualização e entraram várias funcionalidades com inteligência artificial que eu já experimentei e tô gostando muito de usar na hora de estudar, mas eu vou mostrar pra vocês com mais calma. Então eu abri aqui o livro de patologia e aí o que eu sempre gosto de fazer, inclusive eu até mostrei nos outros vídeos, é que eu vou lá no capítulo que eu quero estudar, daí eu venho aqui no sumário pra ver qual é o capítulo da parte renal, então é aqui o capítulo 13, o rim e o sistema coletor. Aí eu vou lá no capítulo 13. Daí o que eu faço? Antes de começar a fazer qualquer coisa, eu venho aqui em organizar páginas. Aí eu vou selecionar aqui todas as páginas do capítulo que eu quero estudar. Rapidola. Eu vou vir aqui em extrair. Aí eu vou salvar aqui na área de trabalho como capítulo 13. Ainda salvei como capítulo 14, mas tudo bem. Ainda veio uma página errada, mas tudo bem, porque eu venho aqui em organizar páginas, é só deletar essa página e pronto. Aí, o que eu faço? Antes de qualquer coisa também, antes de começar a ler, eu venho aqui no UPDF AI, que é a inteligência artificial aqui do PDF, e aí eu vou apertar em começar. Eu sempre aperto em começar para ele faz tipo uma leitura completa do arquivo para poder utilizar o máximo das funcionalidades. Aí eu vou poder resumir, vou poder perguntar coisas relacionadas ao PDF, e aí ele já começa a fazer um resumo para mim de tudo que o capítulo aborda. Isso aqui é muito útil, porque aí eu leio de uma forma geralzona o que vai ser o assunto, né? Já pego alguns tópicos. E quando eu vou estudar, de fato, fazer a leitura, eu já tenho um direcionamento muito bom. Então, ó, ele faz todo o resumo do capítulo pra mim. Título da seção 1... Aí faz em tópicos, ó, lesão em tecidos com capacidade limitada de regeneração inicia um processo de inflamação. A inflamação tem a função de remover as células mortas e micróbios. O processo de cicatrização envolve a formação de um tecido de granulação e vascularização e deposição de matriz extracelular resultando em cicatriz. Então ele faz todo o resumo do capítulo para mim, eu consigo fazer a leitura do resumo e aí eu vou pro PDF estudar, de fato. Aí tem várias funcionalidades básicas que é tipo de você fazer anotação, de grifar no PDF, então vem aqui em comentário. Uma que eu uso muito é o destaque, né, que é basicamente um marca-texto. Eu pego aqui a cor amarela mesmo. Ó, por exemplo, isso daqui eu queria grifar. A azotemia é uma elevação dos níveis plasmáticos de ureia e creatina e geralmente reflete redução da taxa de filtração glomerular. Aí se eu quiser fazer uma anotação também eu consigo vir fazer um comentário de texto. Aí, por exemplo, azotemia é o nome da alteração dos marcadores de função renal no hemograma. Pronto, aí eu consigo mover também esse quadro para onde eu quiser, vou deixar aqui em cima. E aí eu posso ir fazendo anotações no PDF também e usando a grifar, tem a ferramenta de lápis, caneta também, se você estiver usando no tablet para usar
Para você escrever, é bem legal fazer seta. Daí, por exemplo, eu posso vir aqui na inteligência artificial, na parte de conversa, e aí eu posso perguntar qualquer coisa pro PDF, porque ele funciona de fato como uma inteligência artificial, ele não se limita só ao assunto do PDF. Então eu posso pesquisar aqui fazer uma pergunta, né? Quais as principais causas de azotemia? A azotemia é uma acumulação de nitrogenados como ureia e creatinina no sangue e pode ser causada por diferentes fatores. As principais causas incluem as pré-renais, relacionadas a uma diminuição do fluxo sanguíneo para os rins. Exemplos incluem desidratação, insuficiência cardíaca, choque hipovolêmico, hemorragias. Cadê o que mais? Aí as renais, resultantes de danos diretos aos rins. Exemplos incluem a glomerulonefrite, a nefrite intersticial, doenças vasculares renais. E tem as pós-renais, que são decorrentes de obstrução do trato urinário, como cálculos renais, hiperplasia prostática benigna, tumores uretrais ou vesicais. O diagnóstico e tratamento da azotemia dependem da identificação da causa subjacente. Aí, por exemplo, às vezes a gente quer estudar em artigos, né? E a maioria dos artigos estão em inglês. Eu sei inglês, então eu leio o artigo do jeito que ele tá. Mas, por exemplo, se for em um outro idioma, ou até mesmo para quem não sabe inglês, não tem influência no inglês, eu consigo pegar, olha, esse artigo ele tá falando assim, as associações epidemiológicas e biológicas entre doenças cardiovasculares e a formação de cálculos renais, uma revisão sistemática. Mas aí, digamos que eu não soubesse ler inglês, eu venho aqui, aí eu posso tentar baixar esse artigo, abrir arquivo, vou lá no arquivo que eu baixei, aí eu venho aqui na inteligência artificial, aperto também em começar para ele poder fazer a leitura do artigo. E aí, olha que incrível isso, ele já faz o resumo traduzido em português para mim. Ele tá falando, né, o artigo investiga associação e tarará, métodos anteriores, aí faz um resumo da conclusão. A pesquisa destaca a conexão significativa entre a formação de cálculo renal e a doença cardiovascular, sugerindo que a formação do cálculo renal pode ser considerada uma condição sistêmica. Os resultados mostram associações robustas entre essa formação de cálculos e vários tipos de doenças cardiovasculares, identificando que os objetivos da pesquisa foram alcançados. E aqui no resumo ele mesmo já coloca perguntas que você pode estar interessado. Quais são os principais mecanismos biológicos discutidos que conectam a formação dos cálculos renais com as doenças cardiovasculares? Eu vou perguntar isso aqui mesmo. Vamos lá ver se ele responde. Isso aqui pra mim é uma loucura. Olha só. Baseado no PDF, né? Porque ele faz a leitura do PDF. Os principais mecanismos biológicos discutidos que conectam a formação de cálculos renais e doenças cardiovasculares incluem classificação intimal mundial, formação de cálculos nos rins e a calcificação vascular podem estar interligadas por vias comuns de ectópia e de calcificação, que levam tanto à formação de pedras quanto à calcificação arterial, estresse oxidativo, disfunção endotelial. Esses mecanismos ajudam a explicar a associação epidemiológica observada no artigo. Essa função é muito incrível, porque você consegue pegar artigos novos em um idioma que você não conhece, aqui no caso é o inglês, mas poderia ser em qualquer outro idioma, e ele faz a tradução e já coloca resumido para você. Se você fizer perguntas em português relacionadas ao PDF também que você importou, você vai obter a resposta por conta da inteligência artificial. Isso é muito bom. Outra função que tem muito legal também é o conversor de OCR, porque às vezes a gente pega PDF de livro que é tipo a imagem da Xerox do livro. E aí você não consegue editar, só que com o conversor de OCR que tem aqui no PDF, você consegue converter esses arquivos em PDF que são imagens em texto editável. Então é só selecionar aqui a opção do conversor de OCR, converter que ele vai criar um novo arquivo com o texto, que era antigamente imagem, em um texto editável. E aí você consegue digitar coisas novas, copiar e colar. Isso é muito útil, porque isso acontece muito. A gente pega muito livro em PDF que, na verdade, é tipo uma xerox da página do livro físico. E aí é melhor ter essa opção, porque às vezes você faz... Para quem faz resumo digitado, por exemplo, é bom ter essa opção de copiar e colar. E assim, você pode dar uma olhada no link aqui da descrição para conhecer melhor e baixar o aplicativo, que você consegue baixar ele gratuitamente. E assim, as funcionalidades e tal da inteligência artificial e tudo isso que eu mostrei, elas são muito boas. E assim, o que eu posso falar pra vocês é que tipo, custa 1/4 do que o leitor de PDF da Adobe, por exemplo, custa.
Então eu acho que é um custo-benefício muito bacana. E pra mim vale muito a pena, porque eu uso todo santo dia pra estudar, porque eu tô sempre estudando com material em PDF. Então eu deixo essa recomendação pra vocês. E é basicamente isso que eu tenho feito agora durante esse período que eu tô estudando no início do ciclo clínico. Tô muito animado pra esse semestre, pros próximos semestres que virão. Tô muito feliz de estar progredindo no curso. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bons estudos. Até a próxima e tchau.